Bom, irmãos, boa noite. Hoje a gente vai continuar aí a nossa série de estudos a respeito do Evangelho do Reino. Eu convido os irmãos aí a abrirem os textos que a gente vai usar como base hoje. A começar pelo primeiro texto, Mateus capítulo 12, verso 42. Vamos ler os textos juntos? Todo mundo achou aí? Então, vamos lá. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está quem é maior do que Salomão. Mateus capítulo 13, verso 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora do verso 31 ao verso 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E Lucas capítulo 13, verso 18. Está enxergando aí? Lucas 13, 18 dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo, Pai, e pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Venha preparar os nossos corações, Pai, para receber a palavra do reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor conceda a nós esta noite, Senhor, a compreendermos, ó Pai, a ouvirmos, Senhor, a mensagem do reino, Senhor. Em nome de Jesus, e que essa mensagem venha operar uma obra maravilhosa em nós, Pai. Em nome de Jesus, que todas as nossas aflições e preocupações, Senhor, permaneçam fora deste lugar e este momento seja um momento proveitoso na nossa vida, Pai, onde podemos aprender com a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós lemos aí vários textos que estão relacionados com aquilo que a gente vai ver hoje, né? E também estão relacionados com o que nós vimos no sábado passado, né, no estudo que o Lucas trouxe para a gente. Nós temos aqui um cenário dentro desses textos que a gente leu, né, e principalmente nos 2 textos base, que são a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Nós temos aqui um cenário que é muito semelhante ao que a gente já viu em outros textos também dentro deste evangelho escrito por Mateus, né? Quem consegue identificar que cenário é este? É um cenário que a gente já viu. Quem veio nos outros estudos aí? Todo mundo? Vou dar uma dica para os irmãos, então. Capítulo 13, versículo 1. Nós temos um cenário que é comum, né, até aqui em outros textos que a gente já viu. Campo de semente. Nós vemos, capítulo 13, no verso 1, nós vemos que Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar e grandes multidões, né, se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas e dizia: eis que o semeador... E começou a falar em parábolas. Aquela grande multidão. Irmãos, vemos que o nosso Senhor mais uma vez está falando para uma multidão. Porém, se nós lermos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até este ponto do capítulo 13, nós começamos a perceber uma mudança significativa na percepção e no comportamento dessa multidão frente aos ensinamentos e frente àquilo que Jesus ensina.
No Sermão do Monte, nós vemos que Jesus ensinava o evangelho do reino a uma multidão e a seus discípulos. E Mateus relata, ao final, quando encerra-se o ensinamento da doutrina do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, no verso 29, Mateus relata que aquela multidão ficou maravilhada com essa doutrina que era pregada. A doutrina que era pregada com autoridade, a autoridade que eles não viram sendo manifesta nos escribas. A doutrina do reino, a doutrina do Senhor, a autoridade do reino. Logo em seguida, nós vimos que Jesus desce do monte e as multidões que estavam com ele em cima do monte o acompanham, vão seguindo a Jesus. E Jesus desce do monte para começar então a manifestar essa autoridade que foi vista e admirada e onde o povo se maravilhou ao ver a sua doutrina com autoridade. Ele começa a manifestar a autoridade do reino, curando muitas enfermidades, expelindo demônios, acalmando tempestades. E Mateus mais uma vez relata, no capítulo 9, no verso 8, de que ao contemplarem a manifestação da autoridade do reino na pessoa de Jesus, aquelas multidões ficaram possuídas de temor e glorificavam a Deus. Porém, irmãos, do capítulo 9 em diante, nós vemos no meio das multidões, começa a ocorrer uma mudança na percepção e no comportamento daqueles indivíduos. O cenário é semelhante, né? Desde o capítulo 5 até o capítulo 13, você vê Jesus e seus discursos às multidões. Mas o contexto, a percepção, o comportamento dessas multidões frente aos ensinamentos de Cristo muda. Vemos que as multidões se reuniam perto do Senhor, mas agora entre eles há muitos que já não mais ficam possuídos de temor. Já não mais glorificam a Deus e não reconhecem mais a autoridade do reino em Cristo. Estes agora começam a questionar. Estes começam a buscar experimentar Jesus. Estes agora começam a blasfemar e até mesmo a conspirar para tirar a vida de Jesus. Tudo isso está lá no capítulo 12. Todas essas palavras reunidas ali. Irmãos, diante deste cenário, vemos uma revelação extraordinária do Senhor. Onde as pessoas questionavam, onde as pessoas o experimentavam, onde as pessoas blasfemavam e conspiravam contra ele. Jesus faz uma revelação extraordinária. Ele diz, como nós lemos no texto, eis aqui quem é maior do que Salomão. Vimos sábado passado que Salomão era reconhecido como um dos homens mais sábios que já passou pelo mundo. Sabedoria esta concedida por Deus a pedido do próprio Salomão. Salomão estava diante do reinado do povo de Deus e ele pediu para que ele conseguisse julgar aquele povo, então ele necessitava da sabedoria e Deus lhe deu. Mas Jesus aqui revela-se como aquele que é maior do que Salomão. Paulo, em suas cartas, esclarece para nós essa afirmação. Quem quiser acompanhar. Tá, falta. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, ele diz: pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo esclarece que Cristo é a sabedoria de Deus. Por isso é maior do que Salomão. Em Colossenses, capítulo 2, verso 2 ao verso 3, Paulo diz à igreja de Colossos: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eis aqui quem é maior do que Salomão. A sabedoria do próprio Deus, o mistério de Deus, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vemos em Cristo a própria sabedoria de Deus, irmãos. Onde estão ocultos tesouros de sabedoria e de conhecimento. Diante daquele cenário, o Senhor se revela. Eis aqui quem é maior do que Salomão.
onde os tesouros da sabedoria estão ocultos, onde os tesouros do conhecimento estão guardados, estão cobertos. Diante daquela multidão que questiona, que o experimenta, que blasfema, que conspira, eis aqui onde os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão cobertos. Agora Jesus está diante de uma multidão que já não mais o recebe como outra em um outro momento. Uma multidão que pede um sinal. E então Jesus passa a fazer o uso de parábolas para falar a respeito do reino dos céus e seus mistérios. E aí eu pergunto para os irmãos, o que são parábolas? São ilustrações? A parábola era uma forma que Jesus tinha de deixar que ficasse mais claro. Usava uma linguagem mais simples, mais cotidiana. Era de fácil entendimento, então. E todo mundo está entendendo aquilo? Tradução literal, irmãos, do original é comparações. É como se nós colocássemos uma coisa ao lado da outra para fim de comparação. E por que o uso dessas parábolas, irmãos? Diante desta multidão que já o questionava, que o experimentava, que blasfemava e que conspirava. O próprio Senhor, Ele nos explica isso. E nós vimos um pouco disso no sábado passado. Na explicação da parábola do semeador, Jesus explica, Perguntaram, por que falas por parábolas no verso 10? Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles quem? Aqueles que já não mais me recebem como recebiam, a eles isso não é concedido. Ou seja, irmãos, para alguns, no meio da multidão, já não é mais concedido dar a conhecer os mistérios do reino. Para estes questionadores, conspiradores, blasfemadores, as parábolas são como portas fechadas. Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, porque de má vontade ouviram e fecharam os olhos pela dureza dos seus corações. Por isso que eles não conseguem compreender, sequer conseguem ouvir, porque os seus corações foram endurecidos. Não é à toa que eram questionadores, não é à toa que eram conspiradores, blasfemadores. Não é à toa que queriam tirar a vida do Senhor, muitos deles. Mas e aqueles que não são achados entre estes homens, irmãos? Estes são capazes de ver, ouvir, entender com o coração. E se converter, e serem pelo Senhor curados através da mensagem onde os tesouros e os mistérios do reino estão ocultos, através das parábolas. A estes é concedido, irmãos, conhecer os mistérios do reino, pelas parábolas de Jesus. Para estes, irmãos, as parábolas são como janelas abertas. Para uns, é como portas fechadas. Os blasfemadores, os conspiradores. Para outros, os que não se encontram neste grupo de indivíduos, são como janelas abertas. Irmãos, a sabedoria do reino se manifesta revelando os mistérios do reino por meio das comparações, por meio das parábolas. Mateus capítulo 13, o verso 34, diz: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mais uma vez, é a palavra ocultas. Os mistérios do reino. Vimos sábado passado duas parábolas que são consideradas de irmãs.
Hoje também veremos duas parábolas, que não somente se complementam, mas que também dão continuidade ao que foi falado no estudo anterior. E é interessante porque quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente leu aquele texto do início de Lucas, que foi escrito na ordem cronológica dos fatos, para ser apresentado a um estudioso da palavra, vemos que essas parábolas não são proferidas simultaneamente. Então, como que elas se complementam? Como que elas são contínuas? Pela manifestação da sabedoria do reino. Pela manifestação da sabedoria do reino, elas são capazes de se complementar e dão continuidade umas às outras. Sabedoria do reino, irmãos. A primeira parábola que vimos no sábado passado tratava-se da parábola do semeador, onde a semente, que é a palavra do reino, era semeada em diferentes tipos de terreno que correspondiam às pessoas. Nós vimos que há um semeador, vimos que há um só tipo de semente. Porém, há 4 tipos de terrenos em que a semente pode cair. Vimos que 3/4 dessas sementes que são lançadas, 3/4 não frutificaram. Por quê? É pela qualidade da semente? É pela qualidade do quê? Do terreno. Do terreno em que ela cai. A semente, irmãos, dentro de si, ela tem dentro de si o potencial para produzir. Ela germina, ela cresce e ela frutifica. Ela tem o potencial de produzir a semente. É o objetivo da semente. Porém, se o terreno em que ela cair não for uma terra boa, perde-se a semente. E, consequentemente, perde-se a produção. Perde-se o potencial daquela semente. No entanto, irmãos, aquele 1/4 que cai em terra boa, em boa terra, e germina e cresce, esse 1/4 produz muito fruto. Glória a Deus, irmãos, que para Deus a qualidade sobrepõe a quantidade. E vemos a ação da palavra do reino sobre aqueles que a ouvem e a compreendem. Seguindo adiante, nós também vimos sábado passado a outra parábola que lhes propôs, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um campo em que fora semeado boa semente. Para ajudar, né? Passando o texto para vocês. Ao campo que fora semeado boa semente, mas veio o inimigo e semeou o joio. Vimos que o campo corresponde ao mundo. O semeador ao filho do homem. E a boa semente são os filhos do reino. Por que filhos do reino? Lembram da parábola anterior? Porque eles receberam, eles ouviram e eles compreenderam a palavra do reino. E vimos também o joio, que corresponde aos filhos do maligno. Irmãos, eis que é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus já havia anunciado isso em Mateus capítulo 12, verso 28. O semeador lançou a palavra do reino, irmãos. Aqueles que ouviram e compreenderam tornaram-se filhos do reino. E o dono da casa os cultivou e os fez crescer. Jesus diz aos fariseus, lá no capítulo 12, verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nós vemos agora o Filho do Homem semeando a palavra do reino, gerando filhos do reino. E esses filhos do reino crescendo em meio de filhos do maligno, no mundo. Ou seja, a palavra do reino foi semeada, irmãos. Certamente é chegado o reino sobre vós. Certamente o Filho do Homem veio.
certamente ele manifestou a sua autoridade diante dos homens. Autoridade capaz de expulsar os demônios. É chegado o reino de Deus sobre vós. E aqueles que ouviram e compreenderam tornaram-se então filhos do reino, e o dono da casa os cultivou e os fez crescer. Os empregados, os servos queriam já arrancar o joio. Ele disse, não, espera, deixa crescer junto, até o dia da colheita. O dono da casa os cultivou e deixou crescer. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, diz, a igreja de Corinto, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Irmãos, o dono da casa é quem cultiva o trigo. E dá ao trigo o seu crescimento. E permite que o trigo cresça nos campos. Até o dia da colheita. É Deus que dá o crescimento, irmãos. O crescimento vem de Deus. Nós vemos na parábola do joio que os filhos do reino estão crescendo nos campos. É chegado o reino dos céus e os filhos do reino crescem no campo, né? Não é nos campos, é no campo. Até que estejam prontos para a ceifa. Estes serão recolhidos nos celeiros, mas o joio é ajuntado para ser queimado. Então temos como ponto de partida a palavra do reino lançada no campo, seguido pela chegada do reino, onde vemos o crescimento dos filhos do reino no campo. E então chegamos na expansão deste reino. Mateus capítulo 13, verso 31, verso 32. Alguém, por favor. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham alinhar-se com os seus campos. Irmãos, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Bom, se você não viu, vou te dar a oportunidade de ver. Não é uma pinta, é um grão de mostarda. Entre 2 e 5 milímetros de diâmetro. Lucas, quando descreve o mesmo texto, irmãos, ele acrescenta, né, em capítulo 13, verso 18. E dizia, aqui semelhante ao reino de Deus, e aqui o compararei? Eu fico imaginando, irmãos, a mostarda era um componente muito utilizado naquela região, na época. Não somente por ser um condimento, mas basicamente porque todos os componentes da planta eram aproveitados, tanto para condimento como para uso medicinal. E por isso, provavelmente, era uma planta conhecida entre os que estavam ali ouvindo o Senhor. E eu fico imaginando o choque destes homens quando, diante da pergunta, a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus, vem a resposta, ao grão de mostarda. Mateus e Marcos ainda apontam para o tamanho da semente, a menor de todas as sementes sobre a terra. Vemos mais uma vez a figura da semente, mais uma vez a figura de um homem que toma a semente e planta no seu campo. E esta minúscula semente é semelhante ao reino dos céus. Porém, irmãos, a ênfase não está no tamanho da semente. Onde está a ênfase? Na sua capacidade de crescimento. É o produto final da semente. Crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore. É da família das hortaliças, mas ela se faz árvore quando crescida. Se bem cuidada, pode chegar a 4 metros de altura.
Se plantada em um lugar onde tem lençóis freáticos e consegue ser bem cultivada, ela chega até 4 metros. É um arbusto, na verdade, que tem um tronco. E aqui nós temos as suas flores que geram depois as sementes. Olha só o tamanhozinho que dá para ver. Uma árvore de quase 4 metros, uma semente de 2 milímetros de diâmetro. A ênfase é no produto final da semente, crescida maior do que as hortaliças, e se faz árvore. Irmãos, o reino dos céus é comparado a uma semente que tem um potencial de crescimento extraordinário. Aos olhos do mundo, podemos achar que essa minúscula semente é algo insignificante. Mas na ótica de Deus, aquilo que começou de forma simples se consumará em algo extraordinário. É o crescimento, a ênfase desse texto. O crescimento, a capacidade do crescimento dessa semente. A palavra de Deus do reino foi semeada. Os filhos do reino a ouviram e compreenderam. Então o reino cresce e se faz árvore. Um crescimento que procede de Deus. Foi o Senhor que tomou a semente e plantou no seu campo. E essa semente tem um crescimento extraordinário. Interessante essa comparação, né? Uma semente plantada no campo, onde o campo é o mundo, mas o reino de Deus não é deste mundo. A semente cresce e se faz árvore. O crescimento desta semente é vertical. A sua copa move-se em direção aos céus. Este reino é chamado de reino dos céus. Tem mais. Tendo-se feito árvore, as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Marcos ainda complementa, dizendo que as aves se aninhavam à sombra desses ramos. Vamos pegar um texto que é um pouco paralelo a esse texto. Ezequiel capítulo 17. Capítulo 17, verso 22 ao verso 24. Alguém, por favor. (17, 22, 24). Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei um renovo mais tenro e a plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Até o 24, tipo. 24. Isso. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Obrigado. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante. Depois, até se os irmãos quiserem ler em casa, ele se relaciona muito com o nosso texto base hoje, sobre o grão de mostarda. Apenas para dar contexto para os irmãos que forem ler, esse é um texto que fala do período em que o rei da Babilônia leva cativo a nobreza de Israel, incluindo o seu rei, que era Joaquim na época. E estabelece, o rei da Babilônia estabelece um novo rei em Jerusalém, que era tio paterno de Joaquim. Isso vocês vão encontrar lá em 2 Reis, capítulo 24. E esse tio paterno de Joaquim era Zedequias.
que fez um juramento e uma aliança com o rei da Babilônia. E depois traiu esse juramento e traiu essa aliança. E diz em 2 Reis, capítulo 24, que também, além disso, fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor liberou sobre ele o seu julgamento. Bom, irmãos, esse texto nos mostra que diante da rebeldia de um rei, vem a intervenção de Deus para que o seu reino seja restabelecido. Deus toma a ponta de um cedro. Nós vemos a intervenção de Deus tomando a ponta de um cedro e o plantando em um alto e sublime monte, que depois vemos que corresponde a Israel. E diz o texto que este cedro produziu ramos, deu frutos e se fez cedro excelente. Como em nosso texto base, vemos o Senhor restabelecendo o seu reino. Vemos que debaixo deste cedro excelente habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. E eu pergunto para os irmãos, quem são estes animais e quem são estas aves? Lembrando que o Senhor está restabelecendo o seu reino. Os filhos do reino. Mas que filhos do reino? De Israel? Os filhos de Israel? De toda a espécie. São as nações. Essas aves e esses animais correspondem às nações. Daniel capítulo 7, verso 13 e o verso 14 dizem, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, vemos que aqueles que ouviram compreenderam a palavra do reino. Encontrarão abrigo nos ramos da árvore. O reino dos céus. Observem que tanto Mateus quanto Marcos falam de aves do céu, pois é o local ao qual elas pertencem e encontram abrigo sobre as sombras dos ramos, protegidas do sol abrasador. Aqueles que é dado a conhecer os mistérios do reino, irmãos, é revelado que o Senhor restabelecerá o seu reino sobre a terra. Um reino que crescerá de forma extraordinária e que abrigará em seus ramos o seu povo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, porque o Senhor restabelecerá o seu reino crescerá e abrigará o seu povo. Um reino de domínio eterno, que não passará e jamais será destruído, como nós vimos em Daniel. Mas não para por aí, irmãos. A estes mais coisas disse o Senhor. Capítulo 13 de Mateus, verso 33. Alguém, por favor. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Obrigado, João. Irmãos, a palavra do reino nos mostra um reino em expansão. E agora somos apresentados ao poder transformador que este reino opera em nós. Naquela época, era uma prática comum fazer o pão em casa, utilizando medidas de fermento e de farinha. Jesus, mais uma vez, faz uma comparação utilizando figuras comuns do cotidiano daqueles que o assistiam. Mas para nós, que compramos o pão na padaria, talvez essas figuras não sejam tão familiares. Então eu também trouxe para os irmãos
que não conhecem o que é o fermento, o que é a farinha e o resultado dos dois. Está aí a imagem. E eu pergunto para os irmãos, o que é o fermento? É o que faz crescer. Naquela época, provavelmente não existia o químico. O fermento era um agente biológico. A Jana entende mais disso do que eu. Era uma levedura de 5 a 10 microns de diâmetro. Capaz de promover, um agente biológico capaz de promover a fermentação. A fermentação é uma reação espontânea de um corpo orgânico na presença deste agente, que provoca uma transformação química daquele composto em que ele é adicionado. Ou seja, irmãos, o estado final do composto é diferente do estado inicial. E isso é claro na imagem, né? Nós temos a farinha adicionada à levedura e o estágio final é completamente diferente. Quimicamente mais ainda, porque a levedura consome a glicose. Então ela até as suas menores estruturas é transformada. E o que são as 3 medidas de farinha, irmãos, que nós vimos no texto? Naquela época, esta era uma medida comum. Se não me engano, Sara usou quando Abraão foi visitado pelos 3 anjos do Senhor. Ele disse para ela separar 3 medidas de farinha para fazer o pão. Era uma medida de uso comum naquela época. Mas sabe o que é? Quanto que dá 3 medidas de farinha nas contas daquela época? Por isso que ela separava em 3 medidas. 20 quilos de farinha. Quem aqui já fez bolo sabe quanta farinha dá, né? Irmãos, 20 quilos de farinha. Sabe o que é 20 quilos de farinha? É muita farinha. É muita farinha. E diz o texto que o reino é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus compara o reino dos céus ao fermento, a um agente microscópico, mais uma vez aos olhos do mundo, algo insignificante. Mas que quando colocado sobre uma grande quantidade de farinha, é capaz de operar grande transformação, tornando este composto final diferente daquele original ao qual ele foi acrescentado. Resumindo, irmãos, ao ser adicionado o fermento, o mesmo trabalha de dentro para fora, transformando a farinha em massa de pão. A farinha sem o fermento não é capaz de transformar-se a si mesma em massa. Ela precisa do fermento. O fermento é o agente transformador da farinha. E diz o texto, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher separou, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. O reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino que transforma, a palavra do reino que transforma aquela farinha ao qual ela é acrescentada. Quem é a farinha, irmãos? Ou o que é a farinha? São aqueles que ouvem e compreendem a palavra do reino e se tornam filhos do reino, são introduzidos no reino. Agora o reino, pela sua palavra do reino, opera neles uma transformação. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz à igreja dos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E diz também à igreja de Corinto,
2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqueles que é dado conhecer os mistérios do reino, irmãos, a eles é revelado que o reino dos céus possui uma obra transformadora a ser concluída em cada um de nós. E esta obra transformadora ela é fundamental para que o nosso estado final seja diferente do estado original em que nos encontrávamos antes de sermos adicionados ao fermento. Assim como na parábola do joio, irmãos, para a gente encerrar, e do trigo, nós vemos duas sementes, onde nós vimos duas sementes e dois semeadores. Acautelai-vos, porque também existem outros tipos de fermento por aí. Guardai-vos, previnam-se desse fermento, diz o Senhor. Em Marcos capítulo 8, verso 15, a gente vê bem que tipo de fermento anda circulando por aí. Com as mesmas propriedades biológicas, irmãos, mas o resultado é completamente diferente do fermento semelhante ao reino do Senhor, ao reino dos céus. Marcos capítulo 8, verso 15. Alguém, por favor? Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Irmãos, vemos aqui dois tipos de agentes que também promovem fermentação, mas que o resultado final é completamente distinto do fermento do reino. Um deles é o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus, irmãos? Lucas capítulo 12, verso 1, diz que acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É a manifestação de fingidas virtudes. Irmãos, a hipocrisia também pode atuar como um fermento no coração do homem. E a palavra nos diz: acautelai-vos, pois este é um agente capaz de levar o coração do homem para bem longe de Deus. Tem a mesma propriedade biológica, fermentação, mas o produto final é levar o homem para bem longe de Deus. Jesus combateu fortemente a hipocrisia no meio dos ensinadores da palavra. O tempo todo, hipócritas, porque fingem, porque são fingidos, fingem virtudes, já receberam o seu galardão. Estes, irmãos, têm o seu coração levado para bem longe de Deus. E podem até achar que servem e que louvam e que cultuam e que estão inseridos nesse reino, mas o seu coração está bem longe de Deus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Qual é o outro fermento que foi mencionado em Marcos, que também circula por aí? De Herodes. Esse é tenso. O que é o fermento de Herodes? Vamos entender então. Mateus capítulo 14. Se alguém puder ler, versículo 1 ao versículo 12. Para a gente entender. Que naquele tempo
ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. O que Herodes, repreendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Continua? Continua até o 12. Tá. Pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou-lhe a décima. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Obrigado, Gil. Irmãos, o que é o fermento de Herodes? Morte, veneno. O fim provavelmente é morte. Mas é interessante esse texto, porque ele nos mostra um homem que entendia quem era o seu prisioneiro, que neste prisioneiro operavam forças miraculosas, mas ainda assim o mantinha prisioneiro, por causa que este prisioneiro dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E querendo matá-lo, temia o povo porque tinha como profeta. Não matava João Batista porque temia o povo. Mas aí aconteceu um episódio em que ele faz um juramento, e aí esse juramento lhe é cobrado, e então ele vai e arranca a cabeça de João Batista, aquele em que ele dizia: nele operam forças miraculosas. E não matava por temer ao povo. E o fez mesmo entristecido. Cumprindo a sua palavra, mandou tirar a vida daquele que outrora Jesus havia dado testemunho, dizendo: entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior que João Batista. Irmãos, o fermento de Herodes são as paixões. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 12, que reinando o pecado em nosso corpo mortal, obedecemos às nossas paixões. Acautelai-vos, irmãos, pois o fermento de Herodes é um agente capaz de dominar o nosso próprio corpo, operando em nossos próprios membros, a fim de frutificarmos para a morte, atendendo e obedecendo única e exclusivamente às nossas paixões. Um mesmo agente biológico, mas com um resultado completamente diferente. Enquanto falamos de vida, de reino, de descanso, de sombra, de crescimento, de maturidade, o outro frutifica para a morte. E eu pergunto para os irmãos: irmãos, credes que recebeste a palavra do reino? Credes que a terra em que ela caiu era boa? Vocês ouviram a palavra do reino?
Compreenderam? Estão crescendo no campo como filhos do reino? Têm sido transformados pela palavra do reino, pelo reino? Para a gente refletir aí ao longo dos próximos dias. Saibam que o tempo da colheita está chegando, irmãos. Logo virão os ceifeiros para juntar o joio para ser queimado, e o trigo será recolhido no celeiro. A minha oração é para que sejamos recolhidos no celeiro. Portanto, irmãos, acautelai-vos dos maus fermentos e sedes transformados pela palavra do reino. Que o nosso abrigo seja a sombra dos ramos, onde nós estamos protegidos do sol abrasador. E eu encerro com aquilo que o próprio Senhor, em meio às suas parábolas, dizia àqueles que o ouviam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por este tempo. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é uma palavra da verdade, uma palavra do reino, Senhor, e que foi, Pai, lançada, Senhor, nos nossos corações. Pedimos que o Senhor tenha preparado os nossos corações para que eles sejam, Pai, para esta palavra terra boa, Senhor, onde ela possa, Pai, conseguir germinar, crescer, frutificar no nosso meio, Pai. Que possamos, Senhor, sermos achados entre os filhos do reino, Senhor, crescendo, Senhor, segundo o teu propósito e sobre a tua orientação, Senhor, neste campo ao qual nós não pertencemos, Pai, até que o Senhor venha para a colheita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos encontrar, Senhor, nos ramos da árvore do Senhor, Pai, abrigo, Senhor, onde possamos, ó Pai, descansar, Senhor, onde possamos estar protegidos deste sol abrasador, Senhor, que consome, ó Pai, as aves neste mundo e os seres deste mundo, e até mesmo as sementes secam ao sol, Senhor. O Senhor nos guarde e nos abrigue, ó Pai, nas sombras dos teus ramos, Senhor, da tua árvore, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E ainda mais, Senhor, que o Senhor nos transforme segundo a tua vontade, segundo a tua palavra do reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada vez mais sejamos transformados à imagem de Cristo, que é o seu propósito, Senhor, para aqueles que recebem a palavra do reino, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, Senhor, e pedimos, ó Pai, prepara o nosso coração, Senhor. Prepara os nossos ouvidos, prepara os nossos olhos, porque queremos ver, ouvir, compreender, Senhor, com o nosso coração. E queremos, ó Pai, crescer e frutificar, Senhor, às 30, às 50, às 100, por um, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Se alguém quiser orar, fica à vontade, irmãos.